Oi pessoal, tudo bem com vocês? Me diz uma coisa, você já teve mancha de bolor na parede ou no teto, pintura estufada ou descascando, piso manchado? Sabe o que pode ser isso? Umidade na sua casa. É isso mesmo, hoje nós vamos falar de umidade e infiltrações de água. E aí, esse vídeo é bacana? É isso que você está precisando saber? Eu vou te explicar algumas coisinhas, alguns detalhes desse assunto, o que você pode fazer, aonde você tem que prestar atenção, o que pode estar acontecendo na sua casa sobre isso. Antes que eu me esqueça, dá um like para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e espalhar para mais pessoas. Não se esqueça de inscrever no canal e compartilhe para todos os seus amigos. Quem aí já teve problema com umidade próximo do rodapé, no meio da parede, no teto? A umidade, além dela ser prejudicial na construção, ela também é prejudicial na nossa saúde. Quando você tem umidade em algum lugar, normalmente o que acontece? A parede começa a descascar, começa a gerar um pó, ou mesmo aquela mancha de bolor, né, escura, aquilo lá são fungos. Se essa umidade estiver principalmente no quarto, próximo da cama, onde a gente passa horas dormindo e respirando tudo aquilo, ela acaba sendo prejudicial à nossa saúde e desencadeia alergias respiratórias, problemas com falta de ar. Então, isso é um cuidado que a gente tem que prestar atenção e tentar resolver o mais rápido possível. A água, ela é um elemento terrível, é danado, porque ela entra em qualquer frestinha, em qualquer vão, ela penetra em tudo quanto é lugar. E ela também acaba subindo nas paredes. Muitas vezes a gente vê aquela mancha no rodapé e às vezes a parede tem mancha até 70 centímetros, 1 metro de altura. E você acha que não pode ser água, mas na realidade ela acaba subindo, manchando, danificando a sua estrutura. Essa umidade é chamada de umidade por capilaridade ou ascensão, que ela acaba vindo de baixo do solo, da terra, né? Isso costuma acontecer em casas que acaba tendo contato com a terra. Essa umidade que vem de baixo, muitas das vezes, ela acaba danificando os pisos também. Quando é um piso cerâmico, se é de boa qualidade, às vezes você não percebe que ali está um ambiente, uma área úmida. Mas se você coloca, vamos supor, um piso laminado, por mais que foi colocado um plástico por baixo, umas mantas, os instaladores desse piso costumam colocar, mas se tiver algum furinho nessa manta, alguma imperfeição, uma junção mal feita, pode subir e acaba danificando todinho o seu piso. Devemos prestar bem atenção do que pode estar acontecendo. Se você tiver esse tipo de umidade, tentar sanar o mais rápido possível. E nesse vídeo mesmo, mais à frente, eu vou te explicar como. Vamos falar um pouquinho sobre umidade no piso. Quem mora em grandes centros, em grandes cidades, as casas acabam sendo construídas quase que geminadas. E com isso não tem tanta incidência solar nas casas. Na hora de uma lavagem de quintal, por exemplo, ou num dia de chuva onde tem grande volume de água, essa água, se o seu piso do quintal não está bem rejuntado, essa água acaba penetrando no piso e podendo danificar outras áreas que
estão cobertas, por exemplo. Ou se você tem, vamos supor, um jardim de inverno dentro de casa e não foi bem impermeabilizado. Aquela água que você rega aquela planta, por exemplo, ela tem o poder de subir sim, e se você tem um piso sensível ao redor, ela acaba danificando esse piso que você tem nesse ambiente. Então, muito cuidado quanto à umidade no piso, que ela acontece com frequência e pode ser prejudicado, principalmente em piso que às vezes não é de tão boa qualidade assim. Vou mostrar agora para vocês aqui um exemplo de umidade em piso nessa foto a seguir. Essa foto é de um apartamento onde tem o acesso da sacada para a sala. O rejunte estava mal feito e a vedação da porta também não estava boa. Como não era uma sacada envidraçada, quando chovia ou quando era lavada essa área, a água penetrava por esses pequenos vãos de trinca e vedação mal feita da porta, que acabava entrando e danificando o piso interno, que é um piso laminado e é extremamente sensível à água. Quando temos umidade na parede, pode ser de duas formas: próximo ao rodapé ou no meio da parede mesmo. Quando a gente tem as manchas de bolor, pintura estufada, tipo aquelas bolhas, ou mesmo descascando, principalmente próximo ao piso, acaba sendo porque não foi impermeabilizado o baldrame daquela casa. E isso acaba acontecendo normalmente em casas mais antigas, onde não era usada a impermeabilização em baldrames, na viga baldrame. E já as casas mais novas, as pessoas já estão usando isso, fazendo essa impermeabilização para evitar esses problemas futuros. A impermeabilização das fundações garante uma vida longa para a estrutura da sua construção. A impermeabilização nas construções é um cuidado que deve ser tomado e garante vida longa à sua construção. Isso vem sendo feito de alguns anos para cá, graças a Deus, né? Porque as casas mais antigas não têm isso. Então, é muito comum você ver as infiltrações, principalmente no rodapé, em casas antigas. Segue aqui uma dica do que normalmente é usado nas fundações, principalmente em viga baldrame. Na viga baldrame é passada uma emulsão asfáltica e é normalmente usado aditivos impermeabilizantes no concreto dessas vigas. Existem várias marcas no mercado, aí só depende da sua escolha. Ainda falando de umidade por ascendência, que é aquela que vem de baixo e sobe na parede, dá para ser feito um tratamento na sua parede. O que costuma fazer? Você descasca a parede até o bloco, então tira todo o revestimento em torno de 70 centímetros a 1 metro de altura. Daí você passa aditivos nesse bloco impermeabilizante, assim como na próxima massa que você vai revestir essa parede. Você tem aditivos tanto para aplicar no bloco direto, quanto para aplicar na próxima massa de revestimento. Sendo feito isso, a água que subir por ascendência, né, ela não vai ter força para transpassar essa barreira que você fez. Com isso, você já vai ter uma casa bem mais bonita e sem umidade. Nós vamos comentar agora de todos esses sinais que nós já falamos do rodapé no meio da parede. Daí você pensa assim, como pode ter tudo isso no meio da parede? Pois é, normalmente isso se dá na junção de duas paredes. Então, normalmente esse tipo de umidade no meio da parede, muito provavelmente você vai ter em parede de divisa, que é a junção dos dois vizinhos, das duas paredes. Às vezes a umidade está vindo de cima.
Vamos supor, você não tem uma boa vedação entre as duas paredes, um rufo, ou às vezes tem um rufo, mas está mal colocado. E daí, o que acontece? A água entra pelos vãozinhos, né? A água é terrível e acaba penetrando e ela só vai dar o sinal de bolor, de estufamento de pintura no meio da parede e não em cima, que é por onde ela tá entrando. Falando na umidade no meio da parede, tem essa foto para ilustrar para vocês. Nesse caso, o proprietário havia feito manutenção no telhado há pouco tempo, verificando telhas, rufos, estava tudo em ordem. Mas o vizinho tem a sua casa em torno de 2 metros acima, próximo da divisa da parte pintada com a parte da parede sem pintura. E olha como estava o revestimento no quintal dele. Sem rejunte, com peças soltas e também trincadas, facilitando a penetração da água de chuva e facilitando também a água que penetra na hora da lavagem do piso. Outro detalhe importante é a situação dos rufos, que são colocados com a finalidade de vedação entre as paredes. Dependendo de como foi instalado, perde a funcionalidade, como vemos na foto, que tem abertura na dobra do rufo, facilitando a entrada e penetração de água entre as paredes. Outro ponto de umidade comum no meio da parede é com relação à vedação das esquadrias, das janelas, que pode não ter sido bem feitas. Nessa foto, por exemplo, não justifica essa umidade logo abaixo da janela. Muito provavelmente é porque não foi feito uma boa vedação entre a esquadria e as paredes. O aparecimento de umidade no teto, né, que são as manchas que a gente tem falado nesse vídeo todo, ele se dá por diversas razões. Às vezes você pode ter uma telha trincada ou rachada, você às vezes não tem, só tem a laje, não tem o telhado, e a laje acaba tendo trincas, né, fissuras onde penetra a água, ou até mesmo uma tubulação de água de chuva que pode estar entupida e começa a ter acúmulo de água naquele local, surgindo todas essas manchas, essas infiltrações pelo teto da sua casa. A impermeabilização da laje já é um serviço comum, muitas pessoas fazem isso. É muito simples, você tem que limpar bem a área, é aplicado o prime e a manta asfáltica. A marca, você quem vai escolher, já existe várias no mercado. Se essa laje for uma área descoberta, vai ser um terraço, uma varanda, você instala o revestimento cerâmico, mas não se esqueça no detalhe do rejunte. Tem que ser um rejunte adequado para a área externa. E é recomendável também que você suba pelas paredes, seja num beiral ou se tratando de um terraço, você suba essa impermeabilização de manta asfáltica pelo menos uns 20 ou 30 centímetros na sua parede. Agora, em se tratando de apartamento, as áreas mais comuns de ter umidade é o banheiro, que ele tem uma umidade de forma geral, tanto para o banho, para a lavagem ou aquele vapor, né, que fica no ambiente, nas varandas, na cozinha, na lavanderia. Muitas construtoras acabam entregando essas áreas com o piso já impermeabilizado, que nem eu falei anteriormente, com manta asfáltica, enfim, adequadamente, né? É muito comum essas áreas passarem por reformas. Então a pessoa comprou apartamento, não gosta daquele piso, quer trocar, e por mais cuidadoso que o profissional que você contratou seja na hora de tirar esse revestimento, pode dar uma danificada, pode ter um furinho na manta e com isso ocasiona a infiltração de água no piso inferior. Aí deve ser tomado muito cuidado nessa hora, causando a mancha no teto do apartamento de baixo.
Outro exemplo comum nos banheiros de apartamento é que normalmente eles têm o forro de gesso para esconder a tubulação do apartamento de cima. E se essa tubulação do vizinho de cima tiver com algum problema, algum vazamento, ela vai manchar o seu teto. E com isso aparecer todas aquelas manchas que a gente tem falado nesse vídeo todo. Lembrando que nesse caso é importante você comunicar o síndico do condomínio que você está tendo esse vazamento. E, de novo, ter uma boa relação com o seu vizinho para resolver todo esse assunto na amizade. Dependendo do lugar que você tem a infiltração, a umidade, você vai ter um produto específico para aquilo. Ou seja, a umidade do teto é um produto diferente da parede, que é um produto diferente do piso. No mercado existem produtos específicos para cada problema e de diversas marcas, como eu já comentei. Caso você tenha alguma dúvida, coloque aqui nos comentários para eu poder te ajudar. Eu sou Elisângela Lima, engenheira civil, e estou aqui para te ajudar a economizar na sua reforma com ótimas dicas.